Fala, aventureiros! Estou aqui hoje de volta para trazer mais um filme para vocês da série Alien. E dessa vez eu vou falar de Blade Runner. Tá, mas espera aí, o que Blade Runner tem a ver com Alien? Ora, tudo! Me acompanha nesse vídeo aí que eu vou te mostrar o porquê. E eu sou o Edson, o druida das padarias, e vou te guiar por este filme, que é um cult do cyberpunk e que remodelou o gênero nas telonas. Mas antes de começar, já senta o dedo aí no curtir e dá aquele hypar no vídeo para que ele possa aparecer para mais pessoas que curtam esse tipo de assunto. Então, vem comigo depois da vinheta. E antes de eu explicar por que este filme está em uma série de aliens, deixa eu mostrar para vocês algumas das minhas aquisições aqui de Blade Runner, que são esses dois quadrinhos aqui que eu comprei. Uma da editora AltaGek e a outra da editora Excelsior. E se você curte quadrinhos, não deixe de conferir os nossos raios-x de quadrinhos e livros que sempre trazemos aqui no canal. Mas agora chega de enrolação e bora conhecer um pouco deste clássico da ficção científica. E a primeira coisa que vocês precisam saber sobre Blade Runner é que ele foi baseado em um livro de um mega escritor de ficção científica, que é o Philip K. Dick. E as obras desse cara foram amplamente adaptadas para diversos filmes como Minority Report, A Nova Lei, Assassinos Cibernéticos, Screamers, A Caçada, O Pagamento, O Homem Duplo, O Vingador do Futuro, Os Agentes do Destino, O Vidente, O Impostor, O Homem do Castelo Alto, que é uma série, Cidade das Sombras e muito mais. A lista é enorme e eu não trouxe todos, então dá um Google aí e confira o tanto de filme que é baseado nos livros deste escritor. E eu tenho o livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, que é a história que deu base para a criação do filme Blade Runner. E eu reforço, base, porque a história é totalmente diferente. Apenas nomes e personagens e algumas coisinhas aqui ou ali que foram realmente trazidas do livro para o filme. E o resto foi totalmente reinventado pelos roteiristas Hampson Fasher e David Peoples. E claro, com a excelente direção de Ridley Scott. E, inclusive, o termo Blade Runner e replicantes nem são citados no livro. São uma invenção diretamente para o filme. Mas em breve eu vou falar mais sobre essas curiosidades. Então, antes de começar a falar do filme em si, é importante que vocês entendam o conceito de replicante. Um replicante é uma pessoa geneticamente modificada, bioaprimorada, com capacidades parafísicas, compostas inteiramente de substâncias orgânicas, criado para trabalho escravo pela corporação Tyrell e sua sucessora, a corporação Wireless. Um replicante é um humano biomodificado, composto inteiramente de matéria orgânica. Introduzido no ano 2000, a série Nexus de replicantes da Tyrell Corporation era visualmente idêntica aos humanos adulto padrão, mas possuía força, agilidade, velocidade, resiliência e inteligência superiores, em vários graus dependendo do modelo. Em 2009, quando o assassinato de Lydia Kane foi atribuído ao Nexus 4, o Nexus 4331575, novos redesenhos foram propostos. A Tyrell Corporation protegia intensamente sua patente principal. Em 2015, replicantes piratas foram fabricados no Japão por uma empresa chamada Shishire, levando a Tyrell a enviar agentes corporativos e unidades policiais especiais conhecidas como Blade Runners para proteger a propriedade intelectual da corporação. A Tyrell, posteriormente, apresentou o Nexus 6, o replicante supremo, muito mais forte, rápido do que os humanos e praticamente indistinguível entre eles. Esses replicantes também foram programados para viver por um período de 4 anos, um aspecto que levou um grupo de replicantes a se revoltar e viajar até a corporação Tyrell para negociar os termos de uma vida útil designada. Lembrando que o primeiro filme se passa em um futuro distópico no ano de 2019 em Los Angeles e que a tecnologia dos replicantes vem sendo desenvolvida, porém parece não estar dando tão certo, com diversos deles se rebelando ao ponto de criar um tipo de emprego, os Blade Runners, especialistas em caçar estes replicantes fujões. Tá, mas até agora eu não entendi o que Blade Runner tem a ver com Alien. Cara, espera, não se afobe, não se afobe.
Vamos imaginar Prometheus, que se passa no ano de 2093, 74 anos após o filme Blade Runner. Aqui no filme, vemos a tecnologia dos replicantes, que parece não estar dando muito certo. E também temos outro problema. A megacorporação Tyrell tem seu CEO assassinado, principalmente por trás da criação dos replicantes. O que me leva a crer que a corporação pode ter tido problemas para se manter no mercado. Além, é claro, de que a ideia de que humanos geneticamente modificados possa ter sido abolida devido aos altos problemas, dando lugar à criação dos androides de Alien. Além disso, o filme se passa em Los Angeles, mas todas as propagandas são japonesas. Há textos em japonês por todos os lados e a principal corporação de Alien é quem? O Weyland Yutani, a fusão de duas megacorporações. E a Yutani é japonesa. Tem mais. O filme mostra o início da exploração espacial, com humanos deixando a Terra, que está com sérios problemas ambientais. E em Alien, a tecnologia de viagem espacial não é tão evoluída assim, sendo necessário vários anos para se viajar pelo espaço, e os humanos precisam se congelar em câmaras criogênicas. Ou seja, tudo parece interligado. Mas tem mais ainda. Se você olhar a tela do painel do carro do policial, ela é a mesma que aparece na tela da nave que desce em LV-426 em Alien, o oitavo passageiro. Tá, sabemos que o diretor reaproveitou a imagem, mas tudo isso cria na minha teoria de que é o mesmo universo. Ou tudo isso pode ter sido apenas uma desculpa para trazer esse excelente filme para vocês no meio de uma série Alien. Mas antes de começar a falar sobre o filme em si, eu preciso falar para vocês sobre o termo cyberpunk. Cyberpunk é um subgênero da ficção científica que mistura alta tecnologia com baixa qualidade de vida. Pensa num futuro distópico onde as megacorporações substituíram o poder dos governos. As cidades são um caos de arranha-céu e muito neon. Mas afinal, como surgiu esse subgênero? O termo cyberpunk foi usado pela primeira vez em 1983 pelo escritor Bruce Bethke, num conto chamado Cyberpunk. Porém, foi William Gibson que consolidou o gênero no seu livro Neuromancer, consolidando este ar de alta tecnologia, alta marginalidade urbana e uma pitada daquele clima noir que tanto define o nosso amado Blade Runner. Que este filme é uma obra-prima dos cinemas não tem como negar, né? Apesar de diversos problemas em sua produção, todo o ar filosófico do mesmo torna a obra uma poesia, uma história sem pressa de ser contada. E por isso, ela deve ser assistida e absorvida aos poucos, como um excelente vinho. Vinho de cupuaçu, gente, olha. Algumas curiosidades desse filme. Na cena inicial pode passar despercebido pela maioria, mas uma mosca pousa no rosto de Liam e ele não reage a isso. Gente, eu não tô acreditando. Pode parecer que não foi intencional, mas é um detalhe que foi pensado e que mostra que realmente há algo de errado com ele porque ele não reage àquele inseto pousado nele. E eu revi toda a cena e a gente só consegue perceber quando a câmera está de lado, e não quando ela está de frente, o que assim é realmente difícil de ser notado. E ele está sendo submetido pelo teste Van Kepf, que pode identificar um replicante. Na cena em que vemos Decker sentado lendo o jornal, há um símbolo que quer dizer origem, está bem em cima dele ali, olha. E se você observar a narração, você percebe que está tudo interligado. Assim, o símbolo não foi colocado ali ao acaso. O carro voador de Gaff, o policial dos origamis, foi suspenso por um guindaste e cabos de aço. E como eu já falei, a tela do carro eles reaproveitaram em imagens do Alien, o oitavo passageiro, dirigido alguns anos antes também por Ridley Scott. E sim, o reaproveitamento aqui foi extremo, pois eles utilizaram partes da Millennium Falcon para montar os cenários dos prédios vistos por cima de Los Angeles. No roteiro inicial, após a morte de Tyrell, seria revelado que ele também era um replicante, e o verdadeiro Tyrell estava escondido em um sarcófago, uma proteção para o valor de mercado da empresa. Nuts, bolts, springs. And that was the idea that he was another form of Nexus 6. E eu acho que seria uma cena super interessante,
mostrando que realmente as megacorporações visam apenas o dinheiro e as pessoas são apenas bens materiais para essas megacorporações. O efeito visual foi utilizado por Ridley Scott para diferenciar os replicantes dos humanos, que é o brilho avermelhado nos olhos, que aparece quando eles estão no local mais escuro. E isso também aparece naquela coruja artificial lá na corporação Tyrell. Aliás, animais são algo muito característico no livro. No livro, Deckard pega o serviço para ganhar uma grana extra e comprar uma ovelha para sua esposa. No livro, os animais foram praticamente extintos, mas se tornaram algo de cobiça dos humanos e até de status social. Assim, quem tem animais mais perfeitos mostra que tem mais dinheiro, e animais reais são praticamente uma fortuna. No filme, apesar de vermos diversos animais, isso não fica muito claro. E os olhos também são um ponto-chave do filme. Afinal, os olhos são um reflexo da alma. E a alma é uma questão filosófica neste filme. Será que os replicantes têm alma? Dessa forma, o filme já começa mostrando um reflexo no olho do policial da Los Angeles futurista. E está sempre com olhos no enfoque em diversas cenas, como no Fabricante de Olhos, onde Roy vai procurar sobre pistas, quando Roy coloca os olhos de brinquedo sobre seus próprios olhos lá na casa do Sebastian, e a forma como Roy mata, perfurando os olhos de sua vítima. Além disso, o teste de Van Kepf, que é um teste para identificar replicantes, ele utiliza a identificação através dos olhos. Scott e o diretor de fotografia Jordan Cronenweth conseguiram o efeito dos olhos brilhantes através de uma técnica inventada por Fritz Lang, onde a luz é jogada nos olhos dos atores e das atrizes através de um espelho inclinado em 45 graus em relação à câmera. Os óculos grossos de Tyrell não só ampliam seus olhos, mas lhe dão um ar de sabedoria. E isso é mais reforçado com a coruja, criatura ligada à sabedoria. Os reflexos na parede da casa do Tyrell não tem sentido algum. Ridley só queria aquele efeito visual na parede. O jornal velho que Deckard encontra lá no apartamento de Leon é o mesmo que ele está lendo lá no começo do filme. No cenário congelante do Fabricante de Olhos, a produção realmente filmou dentro de uma câmera fria, e isso explica a fumacinha que sai da boca dos atores. Na cena em que Pris encontra Sebastian, que ela sai correndo, fugindo dele, ela acaba batendo num vidro e quebrando aquele vidro. E isso foi um acidente, não estava no roteiro. O vidro não era falso e a atriz acabou se cortando de verdade. Scar, it's a little bit keloided so you can see it. O limpador do carro do Deckard, na cena da chuva, ele não é utilizado porque o limpador estava quebrado naquele dia. A cena do unicórnio não estava no corte original do filme, mas muda completamente a interpretação do mesmo. Vale lembrar que Ridley Scott também foi o produtor do filme A Lenda, filme onde a gente vê também unicórnios e que eu já falei por aqui. Mas é importante saber que essa cena foi produzida para Blade Runner e nunca foi retirada do filme A Lenda, como muita gente acredita por aí. A atriz Joanna Cassie estava tranquila com a cena da cobra, exatamente porque a cobra era da própria atriz. I've got the snake. You can't go to anybody else. Um pet bem estiloso, né? E a cena da dublê dessa mesma atriz quebrando os vidros enquanto Deckard dispara nela foi refilmada nos anos 90, porque a dublê era muito óbvia e não se parecia nada com a atriz. Quando Leon fala que nasceu em 10 de abril de 2027, o correto é 2017, mas a cena acabou ficando assim mesmo. É claro que nas legendas hoje em dia a gente vê a versão correta de 2017. Outro erro de cena é a cena do para-brisa, quando Deckard é arremessado por Leon naquele carro. Se você reparar, o para-brisa já está quebrado muito antes de Deckard bater nele. Quando Rachel mata Leon para salvar Deckard, o efeito do ferimento foi feito por um fio puxando a maquiagem. Nos anos 80, meu amigo, tudo era efeito prático. E tem um momento do filme em que os olhos de Deckard emitem aquela mesma luz avermelhada dos replicantes. Alguns dizem que foi um erro, que vazou luz destinada aos olhos da Rachel. Mas, logo em seguida, Rachel questiona. Did you ever take that test yourself? As acrobacias feitas por Chris foram realizadas por um ginasta homem. One of them was a guy, actually, and kind of quite a stocky, kind of wider guy than me, not shaped the same at all. A ideia de segurar uma pomba antes da morte de Roy veio do próprio ator Rutger Hauer. Ridley concordou desde que gravasse as duas versões, uma com o animal e outra sem. No fim, a cena com o animal
foi a que foi utilizada e deu um sentido mais que especial para aquele final. I thought simpler pieces, it's okay. And I'm going, yeah, go on. The light's getting blue. E a frase clássica, e todos esses momentos se perderão como lágrimas na chuva, também foi escrita e sugerida pelo próprio autor. And then I came up with the line, at 4 o'clock in the morning, all those moments will be lost in time like tears of rain. Na versão original para o cinema, o filme termina com Raquel e Decker fugindo em um dia ensolarado dentro de um carro, algo que foi tirado das demais versões. Este filme contou com várias versões. Na versão original, sem a cena do sonho, não é possível deduzir que Decker também seja um replicante. Afinal, o unicórnio deixado ali por Gaff só quer dizer que ele esteve ali e que ele não vai caçar a Rachel, mas outro irá. E o unicórnio, um animal raro, acaba simbolizando a própria Rachel, uma versão aprimorada e única de um Nexus 6. No contrato com a produtora, se Hitler não cumprisse os prazos, os produtores teriam o direito de alterar como quisessem a obra. Assim, eles cortaram coisas que eram super importantes para entender o filme e adicionaram uma narrativa para explicar o próprio filme, que eles achavam confuso demais sem aquelas explicações. A discussão sobre Decker ser ou não um replicante ainda é muito dúbia. O próprio roteirista diz que não tem nada a ver, o Decker não é um replicante, ele não tem super força, mas isso pode ser explicado por ele ser um outro modelo de replicante. I don't think anything should show that Deckard's a replicant. If you think that, you're already wrong. Porém, nos anos 90, com a inclusão da cena do unicórnio, Ridley diz que ele é sim um replicante com memórias implantadas, e que Gaff viu os arquivos dele e por isso sabia do unicórnio, fazendo o origami ali na cena final. He's a replicant. Eddie's seen his file. He's a replicant. Juntando isso a outras pistas, como os olhos brilhando, alguns diálogos suspeitos, deixam claro para um bom entendedor. For myself, I felt that it was important for the audience to have a human representation on screen that they could identify with. So I resisted the idea of being a replicant. E por incrível que pareça, o filme foi um fracasso na sua estreia e saiu de cartaz ali em uma semana. E grande parte desse fracasso foi porque ele estreou juntamente com o filme E.T. I always knew that I was a replicant. I just wanted to push back against it, though. I think a replicant would want to believe that they're human. At least this one did. O título original seria Dias Perigosos, mas foi trocado por Blade Runner, inspirado em um livro de vendedor de bisturis no mercado negro. Nada tem a ver com a história, né? Mas o nome soava tão legal que eles compraram o direito para usar no filme. As cenas à noite, com aquela chuva sem fim, aquele efeito esfumaçado, são recursos para esconder os defeitos do set, que inclusive foram filmados sempre em uma mesma rua, mudando uma coisa aqui e ali. Para você entender o filme, é importante primeiro entender um pouquinho sobre empatia. Seria a empatia algo exclusivo dos humanos? O escritor Philip K. Dick fez essa mesma pergunta quando escrevia O Homem do Castelo Alto. Como pesquisa, ele lia diários de oficiais da Gestapo, a polícia especial de Hitler. E em um desses diários, um oficial nazi reclamava que não conseguia dormir pelo fato de crianças presas chorarem de fome. E o que incomodava esse cara não era o fato das crianças estarem presas e passando fome, e sim o fato dele não conseguir dormir. Isso me arrepia e também impactou muito Philip, que trouxe a ideia de empatia para seu livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. Inclusive, ele escreveu a seguinte frase que reflete muito sobre o universo de Blade Runner. O androide é uma metáfora para pessoas que são fisiologicamente humanas, mas que se comportam de maneira não humanas. Philip é um excelente escritor de ficção e, como já disse, vários de seus livros já foram adaptados para o cinema. Mas ele também sofria com problemas mentais graves, com esquizofrenia e alucinações. E se você quiser saber mais sobre Philip, deixe aí nos comentários. Se a gente tiver bastante procura, eu faço um vídeo só sobre ele, porque eu sou muito fã das obras dele. O ponto de partida do filme gira exatamente em torno dos 4 replicantes que questionam sua curta existência e querem exatamente questionar isso frente a frente com o seu criador. E são eles: Roy Batch, um modelo de combate autossuficiente usado no programa de defesa de colonizações; Prince Station, uma modelo de prazer básico para uso militar; Zora Salome, treinada para um esquadrão de assassinos em outros mundos; e Leon Kowalski, um modelo de combate ou carregador de materiais de fusão nuclear.
E o filme já toca nesse ponto de empatia logo ali no início, naquele texto que aparece no início. E a frase final que explica o texto diz exatamente o seguinte: isso não se chama execução, chamava-se aposentadoria. Se analisarmos bem, é uma frase pesada, ou seja, se o replicante não serve para mais nada, ele é descartado. No caso, aposentado, que para as corporações é ser morto por um Blade Runner. O visual do filme também moldou o conceito cyberpunk moderno, trazendo uma Los Angeles opressora, enorme, repleta de prédios, com fogo, relâmpago, escura, mas com muito neon. Mas, ao mesmo tempo, com aquela música de fundo tocando, aquele órgão sintetizado com a música quase clássica ali, deixando a cena caótica, triste, mas bonita ao mesmo tempo. E esse ar triste e melancólico é algo que acompanha o filme do início ao fim. E eu sinto esse sentimento ao assisti-lo. Comenta aí embaixo se você também tem essa sensação ao assistir esse filme. É uma sensação parecida com a que eu sinto quando eu vejo a floresta lá do filme A Lenda, como eu já comentei aqui. E não é por coincidência que o diretor de A Lenda é também Ridley Scott. E o início do filme já nos leva a Tyrell Corporation, em uma sala com aquele ar no ar de detetives dos anos 20, com ventiladores rodando lentamente, aquela fumaça de cigarro em abundância e um teste em funcionários, que aparentemente é algo de rotina. Mas o filme já nos mostra que não tem nada de rotina naquilo, que aquilo ali é uma investigação e é a busca por uns fugitivos. E a cena termina com o replicante Leon dando aquele tiro exagerado no entrevistador, algo muito típico dos filmes dos anos 80. E aquele detalhe da mosca que senta aqui no queixo dele é tão imperceptível que eu só vi quando eu pesquisei sobre as curiosidades. E ela só aparece quando a câmera pega Leon pelo lado, e não aparece quando pega de frente, o que seria muito mais visível para nós. Então isso tornou a questão da mosca irrelevante para a cena, pelo menos ao meu ver. É importante ressaltar, como eu já comentei anteriormente, que o simbolismo do olho é muito presente em toda a trama, provavelmente porque o olho é o espelho da alma. E este é um conceito muito importante dentro da narrativa do filme, inclusive os replicantes são identificados através do teste pelos olhos. Então eu trago uma nova reflexão: quem realmente tem alma? Os replicantes que buscam a vida ou os Blade Runners que precisam ceifá-la? Nossa! Mais uma vez, a visão da cidade é impressionante. Os letreiros, aqueles dirigíveis de propaganda, a fumaça, o neon, aquele ar opressor, aquela chuva torrencial que não para nunca. Tudo isso cria aquele clima de uma mega cidade. Assim, quando Deckard recebe a missão, ele é apresentado aos arquivos dos replicantes. E temos detalhes interessantíssimos aqui, como o nível de inteligência denominados entre A, B ou C, sendo A para os mais inteligentes e C para os menos. Leon, por exemplo, é um tipo C, e isso explica seu olhar, seu estilo meio bobalhão. Já Roy, o líder dos 4, por exemplo, é um tipo A, o que mostra sua perspicácia. Isso também é mostrado quando ele vence Tyrell, seu criador, em um jogo de xadrez. E esse detalhe ainda é reforçado quando Sebastian, outro gênio, diz que conseguiu ganhar de Tyrell no xadrez apenas uma única vez. E são todos esses detalhes que tornam os filmes como este um cult, uma obra-prima dos cinemas. E olha o cuidado da produção. O modelo que aparece na tela, na frente de Nexus 6, não é aleatório não, tá? Ele é como um lote e traz todas as informações do replicante, como o código de Roy, por exemplo, que é um N6 de Nexus 6, M de masculino, A de físico, A de mental, fabricado em 8 de janeiro de 2016. Outro detalhe importante acrescentado aqui é que o Nexus 6 tem duração de 4 anos apenas. Isso é praticamente um sistema de segurança implantado, porque se passarem disso, eles podem começar a adquirir sentimentos humanos. Daí surge o questionamento geral do filme: o que define um humano? E a Coca-Cola é um grande patrocinador desse filme, não é não? Alguns detalhes no carro que não agregam em nada, mas são super interessantes, é o painel, por exemplo, mostrando o setor 4, que pode ser o setor de abrangência daquele veículo ou o setor que ele se encontra naquele momento. E ao lado você vê assim, alguns símbolos japoneses, o que mostra que o Japão dominou essa tecnologia do filme. E o que reforça ainda mais a minha teoria sobre a Yutani Corporação do filme Alien. Deckard então é levado a Tyrell para conversar com o CEO da empresa. E a estrutura do prédio é impressionante, mostrando que a corporação por si só é praticamente uma cidade. E ali ele conhece o Reiko,
que é um ponto-chave do filme e será uma grande reviravolta na vida de Deckard. Até aqui, Deckard ainda é indiferente com relação aos replicantes. Sua visão dos mesmos é basicamente que eles são simplesmente máquinas com defeitos que precisam ser desligados. Isso se reflete na frase: replicantes são iguais a qualquer outra máquina. Pode ser um benefício ou um transtorno. Não é problema meu se são benefícios. E olha essa outra conversa com Rachel perguntando para Deckard se ele já eliminou algum humano por engano. Mas antes que essa conversa interessantíssima prossiga, Tyrell chega perguntando se é um teste de empatia. Olha a palavra falada no filme, empatia. E claro, Tyrell pede um teste de Van Keff para comprovar a eficiência do mesmo. E o teste deve ser feito em ninguém menos do que a própria Rachel, uma replicante que não sabe que é replicante. Gente, preste atenção em toda essa conversa do filme. Deckard questiona Tyrell como Rachel não sabe o que ela é. E Tyrell dá a ele a seguinte resposta fria: comércio é a nossa ideia aqui na Tyrell Corporation. Isso por si só já reflete a frieza das megacorporações, que veem experimentos e o uso de pessoas como simples objetos para lucrar e obter dinheiro. E Rachel é um experimento onde Tyrell implantou lembranças falsas de sua sobrinha na replicante. E toda essa conversa, que pode parecer ali enfadonha para um jovem acostumado com os filmes de hoje, muita ação, muitos efeitos visuais, aquela correria danada, mas pouca bagagem, diz muito sobre o cenário e os próprios sentimentos que Deckard começa a ter em relação ao o que é o humano. Não perda de tempo. Seria ele, um caçador de replicantes, mais humano que um replicante que tenta sobreviver? Será que é só eu que bebo? Será que é só eu que estou bebendo? E o filme segue, e Deckard também segue a única pista que ele tem, que é o endereço que Leon deu em seu teste de Van Keff antes de assassinar o Blade Runner e desaparecer do mapa. E lá ele encontra a sua segunda pista, uma escama na banheira e fotos de família, coisas que replicantes não têm. E daí, pela primeira vez, aparece o Roy, que é o segundo replicante que aparece no filme. E ele questiona Leon, seu parceiro, se ele conseguiu pegar as fotos que para ele era tão importante. Mas Leon responde que não, porque alguém esteve lá antes. E o Roy saca de imediato que eles estão sendo caçados. Assim, Roy e Leon seguem também suas próprias pistas sobre como chegar a alguém que possa aumentar o seu tempo de vida. Nisso, eles vão até o fabricante de olhos e recebem a pista sobre o Tyrell, projetista dos cérebros da linha de Nexus 6, e J.F. Sebastian, que tem a chave para chegar até o Tyrell. E é um detalhe super interessante, porque como eu disse, o olho é toda a ligação do filme, certo? Então, por onde que os replicantes iriam começar suas buscas, se não por um fabricante de olhos? E Roy diz uma frase que é muito marcante e que também remete ao final do filme. Ele diz no fabricante de olhos: se você pudesse ver o que eu vi com seus olhos. E a cena termina deixando em aberto se o fabricante de olhos foi morto ou não. Dá a entender que sim, uma vez que Roy se reencosta, observando ele congelar enquanto faz perguntas bem devagar sobre J.F. Sebastian. E aí a cena se altera para Deckard chegando em seu apartamento. E lá está Rachel, aguardando por ele. E ele acaba revelando para ela, de uma maneira nada fria, nada interessante, que ela é uma replicante, mostrando que conhece as lembranças implantadas na mente dela, dando a entender que ele viu seus arquivos. E isso é uma parte muito importante do filme para entender o final do mesmo. E nisso, os filmes dos anos 80 são muito bons, deixando aquelas migalhas e pistas ao longo da história, que vão se encaixar lá na frente para um observador atento. Isso acontece em vários outros filmes que eu já descrevi aqui. E aí, ao perceber que Rachel tem sentimentos, Deckard tenta voltar atrás, e novamente o filme nos dá uma frase de efeito: replicantes não deveriam ter sentimentos, nem os caçadores de androides. E isso reforça muito a empatia que Deckard sente por Rachel, percebendo que ela é muito mais do que um simples experimento ou uma máquina, como ele mesmo define os próprios replicantes. E o filme segue com suas sacadas geniais. Afinal, Roy precisa se aproximar de Sebastian, e quem que ele envia? É claro, Pris, já que ela é um modelo produzido para seduzir. E eu vou te falar, visualmente o filme impressiona até hoje, não envelhecendo em nada. Olha essa cena, esses cenários. E é por isso que este filme moldou o estilo cyberpunk dali para frente. Lembrando que grande parte dos cenários são pinturas sobre vidro, muito utilizados naquela época
para dar forma aos efeitos visuais. Mas voltando ao Sebastian, ele é um cara solitário. A interpretação de Pris é fantástica. Ela convence o cara excluído socialmente a se interessar e deixá-la entrar em sua própria casa. Isso mostra a sua programação manipuladora. E apesar de ser um cientista e trabalhar para Tyrell, percebe-se que ele é um pária da sociedade, vivendo em um local decadente. Tudo isso, talvez, devido à sua própria condição física, como visto pelas companhias atuais como algo impróprio, mostrando novamente que as companhias não têm nada de humanizado. Esse é o mercado, esse é o que tem que ser mercado, que é o desenvolvimento da glândula pineal, da célula epífise. E o filme volta a Deckard, mostrando a cena dos unicórnios. E por que essa cena é tão importante? Pois ela altera totalmente a nossa interpretação no final do filme. Na versão original dos cinemas, o estúdio removeu essa cena, alterando totalmente o que entendemos no final. Não sei de nada. E posteriormente, na versão do diretor, ele trouxe a cena de volta. E Deckard analisa as fotos que ele encontrou lá no apartamento de Leon, chegando a uma nova pista, ao encontrar na foto uma mulher que tem uma tatuagem de cobra no pescoço. E você se lembra como os animais são importantes nesse cenário? E um adendo interessante aqui, é legal perceber que todos os filmes dos anos 80, eles têm uma visão de futuro e que acertam em algumas coisas, como IAs, comando de voz e etc. Porém, as telas de tubo são sempre iguais às dos anos 80. E Deckard acaba seguindo aquela pista que ele tem daquela escama. E ele chega ao fabricante de cobras através do número de fabricantes. E ali ele acaba descobrindo o comprador daquela cobra, que é uma dançarina que trabalha em uma boate com todo aquele ar no ar. Lembrando que essa dançarina é o primeiro replicante que Deckard enfrenta, que é Zora, uma modelo com físico A e inteligência B. Modelo dela, N6 FAB 61216. Assim, ela logo percebe que está sendo caçada e foge, mas Deckard a persegue e sai atirando em uma rua cheia de gente. E isso é muito cyberpunk. E a cena dela atravessando os vidros, em câmera lenta ali, com aquela música de fundo, um som pulsante de coração, nos faz ter um sentimento de empatia por ela e nos causa uma certa repulsa a toda aquela cena, como se a gente estivesse assistindo um assassinato a sangue frio. E outro detalhe que eu percebi aqui é que as roupas da vitrine quebrada, elas se parecem muito com as roupas que a própria Zora está utilizando. E na narração do filme, ele explica algo que não precisava ser explicado. Basta olhar no rosto do ator para entender que ele não gostou nada de executar o trabalho que ele realizou. E depois disso, para piorar, o chefe de polícia diz que Rachel desapareceu e que Deckard também precisa eliminá-la. E é importante lembrar que um pouquinho antes, na cena da boate, o Deckard ligou para Rachel, chamando-a para ir na boate com ele. Ou seja, já rolou um sentimento ali, né? E aí Rachel aparece nessa hora e olha o Deckard de longe, provavelmente sabendo que ele acabou de assassinar uma semelhante a ela. E é nesse momento que Leon aparece, questionando Deckard sobre quanto tempo de vida ele ainda tem e pretendendo matá-lo. Mas um detalhe importante, Leon atinge a mão de Deckard arremessando sua arma para longe, e essa arma acaba sendo encontrada por Rachel e acaba salvando Deckard. E a mina é boa de mira mesmo, viu? Um único tiro acerta a cabeça do Leon. E Deckard vai para casa e leva Rachel com ele. E aqui temos algumas das frases interessantes, como quando Rachel diz: "Eu não estou no negócio, eu sou o negócio". Tudo isso faz tanto o telespectador quanto Deckard refletirem sobre quem são os replicantes e por que eles seriam menos humanos que os humanos. Não, eu nunca fiz isso. Neste momento, ela questiona se ele também já fez um teste de Van Kepf, mas ele não responde, deixando no ar se Deckard é realmente um replicante. E aqui temos uma cena muito anos 80. A Rachel tenta sair do apartamento e ele vai lá e impede ela, usando até mesmo um pouco de violência na cena, apresentando uma masculinidade muito presente naquele período, onde o homem precisava ser dominante e a mulher dominada. Apesar de ser uma cena que não envelheceu bem e não se encaixa muito bem com os padrões de hoje em dia, ela não desmerece o filme. E o filme se volta para Pris, que com uma pistola de aerógrafo acaba pintando os olhos. E eu acho esse personagem muito legal. E ela é uma das replicantes que tem a personalidade mais psicopata que eu acho. E conseguimos perceber muito bem isso na interpretação da atriz. E o Roy aparece na casa de Sebastian, que claro, é um fabricante de bonecos com o mesmo tipo de tecnologia. Assim, ele logo saca que os dois são Nexus 6. Mas, apesar de alguns momentos parecer desconfortável, ele não parece ter medos. Então, com a perspicácia de Pris, que tem um intelecto B,
e Roy, que tem um intelecto A, eles convencem o carente Sebastian a levá-los a Tyrell. E o filme usa de muita perspicácia para o desenrolar da história. Afinal, Tyrell não iria receber Sebastian à toa naquela hora da noite, mas Roy sabe que Sebastian joga xadrez com Tyrell. Então ele faz uma jogada de xadrez, impressiona e vence Tyrell. E assim, o CEO acaba permitindo que Sebastian suba até o quarto dele. E assim, o CEO da empresa acaba permitindo a entrada de Sebastian, mesmo aquela hora da noite, para discutir sobre aquela jogada, coisa de nerd. Nerd! E aqui a gente tem mais um ponto extremamente filosófico do filme, a criatura confrontando seu criador. E isso é remetido quando Roy diz a Tyrell: "Eu quero mais vida, pai." Todo esse conceito religioso é repetido por Ridley Scott na série Alien de Prometheus, a relação entre criador e criatura. E todo o papo entre os dois é construído para passar a ideia de dois cientistas conversando de igual para igual, mais uma vez mostrando o nível de inteligência de Roy. Mas Roy foi criado para destruir, um soldado, e assim, frustrado por não conseguir o que deseja, ele acaba matando seu criador. A imagem seguinte mostra Roy descendo o elevador, mostrando um céu estrelado como um anjo caído. E algo simples, mas surpreendente, é a cena de Deckard em uma rua suja com humanos que lembram muito os Jawas de Star Wars, mostrando mutações naquele mundo caótico, e eles tentam roubar as peças do carro do Deckard, e isso é muito cyberpunk também. E essa cena é muito cyberpunk também. E agora Deckard não precisa mais de investigação, afinal o CEO da Tyrell morreu e com toda certeza Sebastian foi encontrado morto com ele. Assim, Deckard se dirige à casa do Sebastian. E ali chegamos ao clímax final do filme. Primeiro, Deckard enfrenta Pris. Gente, olha essa cena, a mina levou algum choque, não é possível. Do nada o cabelo dela fica todo arrepiado. Mas Pris, como uma boa acrobata, ao invés de matar o Deckard rapidamente, ela vai matá-lo com suas acrobacias e acaba se dando mal. Só que o Roy chega nessa hora. E perceba que Roy brinca com Deckard. É uma caçada de gato e rato. E assim inverte-se. O caçador se torna presa do caçado. Durante todo o combate, Deckard não troca uma palavra sequer com Roy. Perceberam isso? E toda essa cena é muito icônica. Dá pra ver que Roy sente a perda de Pris, mostrando que os replicantes desenvolveram sentimentos. Outra analogia é que tanto Deckard quanto Roy estão com as suas mãos machucadas. Mas enfim, chega o final. E que final! Roy olha para Deckard, prestes a cair, mas ali ele pode ter um sentimento que é muito presente no filme, a empatia. E como ele mesmo não pode viver mais, decide salvar Deckard e deixá-lo viver. Dessa forma, ele se senta no chão, na frente de Deckard, e diz a clássica frase sobre as coisas que ele viu, e que tudo isso se perderá como lágrimas na chuva. E com sua morte, a pomba que ele segurava voa livremente, como se o espírito do replicante estivesse finalmente livre para partir. E Deckard observa tudo aquilo, percebendo que o replicante pode ser muito mais humano do que ele mesmo já foi. E a questão da pomba vai totalmente contra a lógica dos animais do filme, e principalmente do livro, já que eles são raros e caros. Mas afinal de contas, essa cena ficou fantástica demais e a gente releva isso. E o policial Gaff também aparece ali e diz: fez um trabalho de um verdadeiro homem. Agora, será que esse verdadeiro não é mais uma pista de que Deckard também é um replicante? E quando Deckard volta correndo para sua casa para buscar a sua amada, achando que ela seria morta por Gaff, ele se depara com um origami de unicórnio. Ou seja, aquele policial caçador sempre deixa um origami onde quer que vá. Isso quer dizer que ele esteve ali. E este unicórnio pode representar duas coisas, ao meu ver: que Deckard realmente é um replicante e que Gaff viu os arquivos dele e sabe disso. Mas essa analogia só é possível se você assistir a versão com a cena dos unicórnios. Ou outra interpretação é que Gaff esteve ali e poupou o Rachel e deixou um unicórnio, um símbolo de uma criatura mágica e única, como a própria Rachel é. E o filme termina com uma frase de Gaff: é uma pena que ela não vai viver, mas afinal, quem vive? Se referindo à própria Rachel. E a narração final explica que Rachel era diferente, sem data para término. Assim como nós humanos, ela não sabe quando será seu fim. Afinal, quem é que sabe?
Então, galera, este filme não é só um filme, ele é uma filosofia de vida, criação e criatura e o que vamos fazer com o tempo que nos é dado. Ano que vem eu quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente. Eu usaria a ideia de personagens replicantes sendo caçados por um ou vários caçadores, dando a eles uma missão de chegar até alguém ou chegar até algum lugar e conseguir escapar e sobreviver. Ou quem sabe, até uma campanha com os jogadores sendo Blade Runners, sempre caçando replicantes que violam as leis, e isso pode levá-los a lugares fora da Terra. Neste caso, eu usaria conceitos éticos como no filme, fazendo os personagens refletirem se o que eles fazem é realmente certo ou um extermínio. Enfim, pode ser uma aventura muito reflexiva, com finais realmente surpreendentes, dependendo dos jogadores. E agora que você chegou até aqui, eu espero sinceramente que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o like, de hypar esse vídeo e de marcar aquele amigo que curte cyberpunk e filmes curtos. E por hoje é só, pessoal, e até a próxima aventura diária. Peraí, não vai embora não. Uma das diversões que eu tive neste filme foi listar os letreiros e os patrocinadores. Alguns que eu tenho certeza que existem, como Coca-Cola, Atari e outros, e alguns que eu acho que existem, mas eu não conheço. E também tem alguns que eu acho que foram criados para o próprio filme, como Off-World. Eu vou deixar uma lista aqui, ó, de todos que eu encontrei e em qual momento do filme que eu encontrei. E se você encontrou mais algum, deixe aí nos comentários.